Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista, o programa dos fundos estruturados, dos fundos imobiliários, desses mercados alternativos que não param de crescer e que são apaixonantes, né? Um dos motivos para o sucesso desse mercado de fundo imobiliário, o crescimento vai trazendo indústrias paralelas. E uma coisa que mudou muito do início, de quando eu comecei a investir lá em 2010, início para mim, né? Porque o início da indústria mesmo foi lá uma década antes disso, foi o surgimento de analistas, casas de análises fazendo recomendação, acompanhamento, críticas aos gestores, às gestoras, aos fundos. E isso tem um poder fantástico de aumentar a qualidade, aumentar a consciência de quem investe e, obviamente, de amparar, de auxiliar o investidor. Hoje eu e você, a gente vai bater um papo com o analista do Santander, Flávio Pires. O cara chuta de direita, de esquerda, cobra escanteio, cobre esse mercado, conhece de mercado, baita analista, você vai ver que bom papo que vai ser esse. Então, vou buscar a carteira recomendada do Santander, vai encontrar, mas a carteira, ela tem do mês de junho, do mês de julho, a carteira vai passando. Agora, o conhecimento que você vai adquirir aqui não, esse é perene. Ele está aqui achando que eu estou exagerando, que eu estou floreando muito, mas não. Já conheço a figura, já conversei outras vezes, você vai ver que belíssima conversa. Grande Flávio, muito bom te receber de novo aqui. Poxa, prazer é todo meu, Arthur. De fato, para quem não conhece, o banco tem hoje uma área chamada Research, onde tem um grupo de pessoas que passa o dia todo vendo ativos negociados em bolsa. O meu time cobre hoje aproximadamente 44 fundos imobiliários, basicamente no mercado são os mais líquidos, tá? Então a gente cobre hoje 3/4 no mercado de FIIs, né, olhando para o IFIX, temos a cobertura de fundos de todos os segmentos atuais do mercado, desde fundo renda urbana, a shopping, logístico e os demais. E a gente estava falando agora há pouco aqui em off da passada de bastão, na mudança e tal. Essa carteira do Santander especificamente, quem começou foi o Felipe Vaz. Exatamente. E eu entrevistei algumas vezes e tal, e aí um dia o Felipe saiu, foi fazer outra coisa da vida, hoje é gestor de fundo imobiliário. De repente aparece um tal de Flávio Pires tocando a carteira do Santander. Será que ele vai ser bom igual o Felipe Vaz? É bom igual o Felipe Vaz. Boa, tive um bom professor, né? Exatamente. A carteira do Banco Oficial começou há um pouco mais de 7 anos. Quem criou foi o Felipe Vaz, que hoje está numa gestora de fundos imobiliários, né? Eu cheguei na área há 5 anos e há um pouco mais de 3 cobro aqui a parte de FIIs, né? O Vaz deixou um bom trabalho para poder depois tocar de forma também interessante. E aí eu tava dando uma olhada, eu falei essa coisa na abertura, porque quando a gente fala, tem um analista aqui, todo mundo fica, qual é a carteira recomendada, que eu tenho que comprar? Isso é perecível, isso muda daqui 2, 3 meses. O que eu gosto quando eu entrevisto o analista é realmente entender a forma de pensar, o raciocínio. Por exemplo, da última vez que você esteve aqui, eu te perguntei uma coisa, você me deu uma resposta que eu falei, opa, que interessante isso, perguntei outra na sequência e veio outra resposta interessante, que eu não esqueci. E que eu replico. Eu te perguntei, fundo de tijolo, tem que comprar e carregar o imóvel para sempre ou tem que vender? Você falou, tem que vender. Gestor bom de fundo de tijolo tem que fazer gestão ativa, tem que comprar imóvel de tempo em tempo, tem que vender. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, e no fundo de papel? Você falou o contrário. Fundo de papel tem que comprar um bom CRI, estruturar e carregar até o fim. Isso aí, não importa se foi falado em maio, abril, junho, julho, isso é conhecimento que a gente guarda para a vida toda. Por isso que eu gosto de enfatizar isso. A carteira é importante, mas o conhecimento por trás da carteira é o mais importante. Como a gente falava de fundo imobiliário, quem está por trás daquilo? Né? Quem está fazendo a gestão? Então, quem está fazendo a análise, o pensamento, o raciocínio por trás da carteira, que é quase como gerir um grande FOF, vamos dizer assim. Você só não vai lá e compra, você fala para as pessoas, olha, compre você com o seu dinheiro esses fundos, né? Exatamente, é só um ponto importante, tá? Hoje o Banco Santander tem uma carteira que ela é automatizada. A gente pode comprar a carteira com volume acima de 15 mil reais. Toda vez que eu mudo a carteira teórica do banco, já muda também a carteira que o cliente investiu. Então ele pode comprar a carteira, replicar a carteira oficial do banco, colocando esse grande fundo de fundos também. E isso, então, também é um ponto de análise. Você sabe que quando faz uma mudança lá, essa mudança não vai ficar só na teoria. Na prática, muita gente... E ela faz preço, que é o ponto importante. Por exemplo, hoje a carteira de FIIs do banco consegue alocar fundos que de fato têm uma boa liquidez na bolsa. Porque eu não consigo colocar nessa carteira teórica um fundo que eu não consigo entrar nela. Claro que a carteira ela faz preço no mercado.
E aí você nem sabe exatamente quantos, mas a cada mês que passa, muito provavelmente mais e mais as carteiras automatizadas estão sendo aceitas lá pelos clientes. Então, uma mudança dessa é uma chuva de ofertas de compra e venda na prática. Exatamente. Então, é um ponto importante. Volto a lembrar sempre que quando se compra FIIs, um dos pontos mais importantes analisado é liquidez. Por exemplo, hoje a gente recomenda do banco oficialmente fundos que negociam ao menos na bolsa R$2 milhões. Porque ele pode entrar e não fazer preço, num fundo tem um volume grande, como também a gente. Isso é importante. Infelizmente, isso é cada vez mais viável, né? Sim. O nosso mercado está já com quase 500, 440 e tantos fundos, mas tem uns que eu comecei a chamar dos megafundos, ou das blue chips dos fundos imobiliários. E são aqueles fundos com mais de 1 bilhão de patrimônio, 1,5 bilhão, 2, já tem fundo com 7 bi, e que giram 3, 4, 5, 10 milhões de reais na bolsa, né? O mercado está muito líquido, tá? Que é um ponto interessante. A gente pega hoje o IFIX, tem um pouco mais de 100 fundos, mais da metade negocia por dia mais de R$1 milhão. Então, consegue entrar em bons fundos sem fazer preço. Hoje, os fundos que a gente mais gosta no dia a dia, negocia por dia facilmente R$5 milhões. Então, os fundos estão líquidos comparado com o passado. Eu vou achar para te mandar, lá por 2011, por aí, eu acho que eu fiz o primeiro Stock Guide do mercado de fundo imobiliário. Stock Guide, para você que não sabe, não é um relatório de análise, mas é pegar lá os fundos, os ativos, ações, seja lá o que for, e ele dá umas informações básicas. Então, qual o volume negociado, qual a rentabilidade, quanto subiu, coisas assim. São como uma tabela. Não tem ali nenhum tipo de análise, mas tem dados bem organizados. E como eu falei, não tinha relatório, analista de fundo imobiliário na época. Então, eu montei uma planilhinha e eu trabalhava em mesa, eu era profissional de corretor de valores, já conseguia linkar lá com o meu sistema de negociação, outros dados eu pegava da CVM e tal, e eu fiz uma planilha, virou um Stock Guide, e eu comecei a mandar por e-mail para as pessoas, cara, aquilo foi voando aí mercado afora, minha lista de e-mail não parava de crescer. E tinha, no máximo, o mais recente que eu, infelizmente, eu ia deletando, né, porque todo dia eu mandava essa. E aí, hoje em dia, é uma relíquia e o mais antigo que eu consegui encontrar é de 2013. Mas eu fazia isso pelo menos desde 2011. Já em 2013, tinha no máximo uns 3 ou 4 fundos que negociavam mais de R$1 milhão. A maioria ia negociar R$100 mil, e olhe lá, R$80 mil. Então, você está falando que hoje tem um monte que negocia mais de 5 até R$10 milhões. É um crescimento gigante para essa indústria. Exatamente. O ponto importante é, os fundos crescendo o patrimônio, fazendo follow-ons, deverá cada vez ser mais líquidos, tá? Um pouco do relatório, a gente tem no banco vários relatórios periódicos, tá? Inclusive o Stock Guide. Temos semanalmente um relatório chamado Radar de FIIs, no qual você pode ali pesquisar, tanto via PDF como também Excel. Tamanho do fundo, preço, liquidez, yield por valor de mercado, yield por patrimonial. Então, a gente tem vários relatórios. Um deles é o Radar de FIIs, que toda segunda-feira sai quando o mercado abre. Que é aquela tabelinha de informações básicas. Exatamente. Não tem nenhuma análise ali. Você não fala o fundo que é para comprar, que é para vender. Também temos só ali, no caso de indicação, né? Por exemplo, lá, o fundo A para comprar. Você pega essa informação da carteira recomendada e replica lá na... Isso. A gente tem no banco vários relatórios que são periódicos. Um deles é o Radar de FIIs, que sai toda segunda-feira, quando o mercado abre. O segundo é a carteira oficial do banco, sai todo último dia útil de cada mês. O outro importante também, que é o guia de FIIs. No guia você pode encontrar a análise de cada um dos 44 fundos. Então, por que comprar, manter ou vender o fundo que a gente cobra oficialmente? Sim. Então, no guia que é trimestral, consegue ter informação em relação à recomendação oficial do banco para aquele fundo. E aí que tem, então, os seus motivos para recomendar. Exatamente. Que acaba sendo, para quem quiser, uma aula, né? Para entender o que passou na cabeça do Flávio para recomendar isso, aquilo e tal. Por obrigação. Eu falo que tem um ponto, né? Eu falo que meu papel aqui como analista são dois, né? Primeiro é recomendar para o investidor bons fundos, que a gente entende que realmente entregarão, né, o rendimento esperado. E o segundo ponto é education, né? A gente tem um mercado hoje de mais de 2 milhões de investidores, né? Quase 3 vai chegar até o fim do ano, a gente estima. Um ponto é, cada mês o mercado recebe mais investidores de pessoas físicas. O papel também não é só recomendar, também educar o investidor. Para ele conhecer, mas ele possa, de fato, estudar e conhecer um pouquinho mais do mercado difícil no meio da gente. A carteira recomendada, inclusive por ser replicada automaticamente, ela serve para alguém que fala, eu vou fechar o olho e vou seguir a recomendação. Ok. Mas a gente sabe que tem muita gente que quer entender o motivo.
E até muita gente que, a partir da sua carteira recomendada, faz um filtro próprio. Então, vou pegar o que o Flávio recomenda e eu vou escolher alguns do que ele recomendou. E para isso, então, você tem que colocar lá os motivos e assim as pessoas vão, quem quiser, tomar uma decisão sozinho, mas ainda assim amparadas no seu raciocínio ali. Né? Exatamente, essa ideia é sempre, não só recomendar, mas também educar, trazer conhecimento em relação àquele produto, no caso dos fundos imobiliários. Então a carteira muda a cada mês? Muda muito pouco, tá? A carteira do banco tem como principal objetivo ser uma boa pagadora de rendimentos. Então, nossa ideia é manter fundos que são bons pagadores e ir alterando para fundos que deveriam pagar melhor, então mais barato, eles já pagaram um bom rendimento. Ela muda muito pouco ao longo dos meses, mas tem alguma mudança que nós explicamos no relatório oficial do banco. E por isso que, então, essa mais detalhada sai a cada 3 meses. Porque se fosse todo mês, também não teria muito o que mudar, até no que está descrito lá. Exatamente. Interessante isso, né? O mercado cresce, ganha liquidez, mas ele ainda não perdeu a sua característica, que é essa, que é renda. Não tem muito vai e vem de preço de cota, não tem muito o que ficar mudando, fazer uma carteira semanal de fundo imobiliário não faz sentido, né? Um acompanhamento, sim, saiu um fato relevante, um fundo comprou tal, mas uma carteira que mude com frequência não tem necessidade. Exatamente. A ideia é igual imóvel, você compra e carrega aquele bom imóvel. E fiz a mesma coisa, compra bons fundos e carrega. Só para ter uma ideia, os fundos que estão na nossa carteira há 5 anos. Caramba. A gente vai ficar por mais 5 anos, realmente são bons fundos, vale a pena manter, porque conseguiram pagar boas rendas e também caminho para continuar pagando boas rendas. Então, o que te leva a mudar um fundo da carteira? Quando o fundo ele chegou já no nível de ganho que a gente acha que é o ideal, ou quando outro fundo bom está com bom preço para ganhar melhor renda. Vale a pena fazer algumas locações mais táticas, tá? Então a gente olha para essas duas coisas. Né? O mais importante é o fundo que tende a ser bom, né? Colocar, incorporar e levar também por mais tempo. Então, se o Corolla começa a ser vendido por 300 mil, você sabe dessa história que eu sempre falo, né? Todo mundo gosta de Corolla no Brasil, é um bom carro, sem dúvida que é um bom carro. Mas por 300 mil reais, ele continua sendo um bom carro, só que o negócio é ruim, não é? Então, se algum fundo bom começa a ser negociado muito mais caro do que deveria estar, você vai falar, o fundo é bom, continua sendo bom, mas tem que vender. Venda porque dinheiro não aceita desaforo. Isso que é interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de preço, que é o que a gente fala bastante no dia a dia, o que seria o ideal de comprar um bom fundo de precificação? Então, quando olha a relação preço de mercado versus patrimonial, entrar quando o fundo é muito bom, com AGE de máximo 5%, e aquele fundo andou com AGE acima disso, é realizar ganho de capital e colocar outro fundo mais barato que paga o de próximo. Então, deve carregar fundo com AGE muito expressivo. No final, tem que realizar. E quantos ativos... Você tem um número fechado para a carteira ou de vez em quando a carteira passa a ter mais fundos ou menos fundos? A nossa ideia é ter entre 10 e 15 fundos, que eu acho que é uma carteira ideal olhando para o nosso cliente de varejo. Né? A carteira oficial do banco, ela pega cliente mais de varejo do dia a dia, que não quer somente alocar recursos na carteira automatizada. Então, seria o ideal isso. Quando o cliente do banco ele é alta renda, que tem ali assessor de investimento ou um banqueiro do private, a gente senta com o cliente e vai a carteira para ele. Aí pode ter entre 5 e 10 fundos, mas quando é oficial do banco, é entre 10 e 15 fundos. E aí tem épocas em que o mercado te dá a oportunidade de falar, eu recomendaria 30, mas eu tenho que pôr 15. E às vezes um fundo não entrou mas por um detalhezinho de nada. E quando eventualmente então tem um fundo e a carteira recomendada subir um pouquinho, esse aqui não subiu tanto, você consegue fazer uma troca. É até importante isso, né? Quando a gente fala com o cliente do banco no dia a dia, muitos querem ter uma carteira com 30 fundos, que entende que tem menos risco. Só que ele perde um ponto importante que é o ganho de capital. O ganho de capital ele entra no total do ganho do cliente no dia a dia. Sim. Então, o ideal é ter uma carteira com bons fundos e que distribua de forma que não tenha muito risco, mas que tenha potencial incorporado no ganho de capital também, que é importante isso. O fundo não é só renda, o grosso é renda, então o ganho de capital que dá aquele up no total que a gente tem a ganhar com FIIs. Olha, mais uma coisa bacana que você falou aí para eu guardar e repassar. Se a gente tiver, como investidor, colocar umas regrinhas, por exemplo, vou ter no máximo 15, isso vai me levar a um exercício de vez em quando falar o que eu vou vender. É que nem o guarda-roupa tá lotado, eu quero comprar mais roupa, alguma coisa eu vou ter que tirar de lá. Então fazer a mesma coisa com o meu portfólio de fundos imobiliários. De tempo em tempo, eu invisto há mais de 10 anos nisso. Imagina, boa parte dos fundos que estão na minha carteira hoje não existiam quando eu comecei a investir. Então eu quero colocar mais fundos no meu portfólio quando eu vejo uma coisa nova, interessante, não nova que acabou de ser lançada, mas um fundo que já existe há 3, 4 anos que eu estava observando e falei, bom, acho que
faz sentido pôr no meu portfólio. E aí eu vou colocando sem tirar outro e o guarda-roupa vai ficando inchado lá, né? Então você me fez uma provocação interessante. Quer dizer, quer colocar um negócio novo, pensa o que vai sair aqui, né? E tem muita coisa bacana que foi lançada nos últimos 3, 4 anos, tá? Quando o mercado teve aquele boom, né, de FIIs vindo na bolsa via IPO, chegou muita coisa nova. Teses que replicaram aquilo que já existia no mercado, mas de forma melhorada, né? De forma um pouco mais, digamos, incorporada. Sim. Como exemplo, hoje, olhando um pouco de futuro, o que tenderá a crescer ao longo dos próximos anos no mercado de FIIs? Temos de segmentos que acho que são interessantes. Um deles é renda urbana, né, que incorporou o híbrido, mas com uma roupagem mais ativos em cidades, e os hedge funds, que são os FOFs 2.0. Então, no final, são fundos que cresceram nos últimos 3, 4 anos, que trazem uma tese melhorada e são bons pagadores de rendimento também. Recentemente falamos bastante disso. Eu falei com o pessoal do BTG, você deve ter falado também, não só com eles, mas com todos os clientes, né, que você atende, que é justamente essa proposta deles de pegar um hedge fund para incorporar o BCFF, que é um FOF lá das antigas e tal. E isso é pela modernidade da coisa que faz sentido isso. Né? Faz sentido total. No final, né, olhando um pouco para o hedge fund, a gente cobra oficialmente esse segmento, a gente gosta dos fundos que fazem essa gestão, né, um pouco mais para essa tese, tem o ponto de alocar tanto em bons CRIs, comprar FIIs que estão baratos em bolsa, que quem tem grana, né, dinheiro, deve comprar agora que está barato, e também outros ativos imobiliários que podem gerar valor no longo prazo. Então, os fundos que essa tese conseguem fazer isso. Então, aquele negócio, tem coisa boa que foi lançada há pouco tempo, vale a pena também incorporar na carteira do investidor de cara para FIIs. De renda urbana, vou te fazer uma pergunta provocativa aqui. Eu também observo, gosto, tem ganhado cada vez mais espaço na minha carteira, mas a gente sabe que vassoura nova varre bem. Né? Por enquanto, tudo só deu certo para renda urbana. Comprar e vender, comprar no atacado, vender no varejo, ganhar um monte de dinheiro, vender para incorporação, como o RBVA acabou de fazer. Então a gente olha para a renda urbana e fala, cara, de fato é um negócio importante, um segmento legal. Tem algo que eu gosto muito, que é o imóvel, ele não está no fim, ele não está pronto. Ele pode ser derrubado para subir um prédio e o fundo vende, ganha uma grana com isso e tal. O que pode dar errado? O que ainda vai dar errado? É fazer más compras. Isso que pode dar muito errado. Vai lembrar que no mercado imobiliário, aonde está o ganho? Na compra. É comprar bem para vender melhor. Tá? Então, o que preocupa nesse segmento é aonde está comprando e a que preço. Porque no final, o que é renda urbana? Qualquer ativo nas cidades que estão ali, aqueles ativos localizados. Aquilo pode virar outra coisa com mais valor. Sim. Você pega alguns imóveis interessantes que alguns fundos têm no portfólio, que pode virar uma torre comercial ou residencial, ou seja, comparado com um outro tipo de segmento. Então, o ativo físico em si pode ter outras funções naquela região. Porém, o ponto é comprar bem. Então, algumas coisas aconteceram nos últimos meses que a gente nos preocupou um pouco mais, mas o ponto importante é comprar coisas boas que podem virar outras coisas a partir disso. Isso é o mais importante. Então, o que pode dar errado é comprar mal coisas não tão boas assim. Então, como eu falei que o imóvel da renda urbana, geralmente, ele não é o último imóvel daquele terreno, acho que não sei se eu me expressei claramente, que eu quis dizer isso. Um supermercado, ele não é o último imóvel daquele terreno. Um dia você vai passar lá com seu filho, com seu neto, e vai falar, aqui era um supermercado que o vovô fazia a compra, hoje é esse prédio enorme aqui, né? Então, na renda urbana, o imóvel que está naquele terreno, ele não é o imóvel final. E isso traz oportunidades de ganho quando o gestor consegue fazer uma boa negociação. Quer dizer, você tem lá um supermercado, um contrato de 15 anos, maravilha, vai ter uma renda boa por 15 anos, mas se em algum momento pode vir uma incorporadora fazendo uma oferta querendo pagar muito, ou até o supermercado vai embora, e aí ao invés de buscar um outro inquilino, você acaba vendendo aquilo para uma outra destinação. Então o perigo é que o investidor tem que ficar mais de olho o que preço está sendo pago para entrar nesse imóvel. Exatamente. E se o imóvel está se o imóvel conversa com o portfólio do fundo. Super importante também. No final, digamos que você comprou um imóvel em renda urbana que tem hoje lojas do varejo. E aparece um outro segmento que não conversa com o portfólio. Sim. E a que preço? Aquilo é alocado para uma grande empresa, que no final onde os fundos têm ali uma operação interessante. Então, é entender se de fato conversa com o portfólio do fundo. Então, em termos de localização, perfil e inquilino.
Eu vou te fazer uma pergunta meio direcionada aqui, porque é uma das coisas que me preocupa, tá? Na renda urbana. Risco de crédito concentrado. Então, muitos fundos têm lá 15% da receita vem do Grupo Pão de Açúcar, 20% vem do Grupo Mateus e tal. Isso é o que te preocupa como um risco da renda urbana, assim? Muito pouco, tá? Que no final, digamos que a empresa que loca... Sempre quando eu falo de FIIs, de ativos físicos, o que vale sempre é imóvel. Sim. Imóvel tem valor. Digamos que a empresa decida sair do imóvel e não quer mais estar alocada. Ou que a empresa quebrou e vai ter que deixar o imóvel. Sim. Imóvel, se for bom e bem localizado, pode ser alocado para outro inquilino. Então, o imóvel tem a segunda opção fora aquele inquilino especificamente. É aquele problema que tem solução. Exatamente. Por mais que seja, sei lá, 20 imóveis do fundo locado para aquela empresa e a empresa saiu dos 20 ao mesmo tempo. Tudo bem. Se os imóveis são bons, isso é um problema que tem solução. Exatamente. Pagar caro não tem solução. Não tem solução. E esse é o ponto que eu sempre olho no meu dia a dia, né? Meu trabalho como analista é olhar os ativos dos fundos que estão no portfólio hoje e que estão foram comprados com bons preços para o investidor, de fato, ter um ganho futuro com aquela operação. Então, o trabalho é olhar o cap é interessante, o cap conversa com o portfólio do fundo. Muito e a partir disso, recomendar para o investidor. E aí, óbvio, eu vou extrapolar essa conclusão para o investidor. Pagar caro não tem solução. É o Corolla de 300 mil reais. Não tem solução. Você comprar um Corolla por 300 mil, você perdeu 200. Porque ele vale 100. Então, você comprar o melhor fundo imobiliário, você pegar a carteira do Flávio, ele fala, esse é o fundo que eu mais gosto. Se você pagar caro nesse fundo, você vai perder dinheiro. Não tem solução pagar caro, seja lá em qual ativo for. Então, o investidor ele precisa ter esse cuidado. O fundo é bom, eu frequento o fórum, tenho o meu influencer de estimação que fala que o fundo é bom. Tá bom, pode ser maravilhoso. Mas se ele não tomar cuidado com o preço, ele pode fazer um mau negócio. Daí a importância de olhar o trabalho de um profissional e acompanhar uma carteira recomendada. Né? Exatamente. Preço é importante. Quando eu falo de investir em FIIs, já falei isso outras vezes, né? 4 pontos são importantes. Primeiro é liquidez, sempre. Eu comprar fundos que negociam na bolsa a menos de R$2 milhões por dia. O segundo ponto é preço. Então, comprar fundos que estão ideal ou com deságio ou com valor justo. Se o fundo for muito bom, pagar um margem de máximo 5%. O terceiro ponto é portfólio. Portfólio com bons ativos raramente dá problema. Tá? Raramente, pode acontecer, mas é algo que é contornável. E o problema ele é contornável quando acontece. E o quarto ponto é o gestor. Então, procurar casas que de fato fazem um bom trabalho, tem um histórico que entregou nos últimos meses, nos últimos anos, né? É isso. Isso é o que é perene. Exatamente. E tem as coisas que mudam de tempo em tempo. Por exemplo, juros. Você começa esse ano, você e todo mundo, com a cabeça de que os juros vão cair. O juro vai cair e tal. Isso, obviamente, fazer um cenário de curto, médio e longo prazo direciona parte das suas escolhas. E aí a ideia é que o juro vai cair. Quando a gente combinou essa conversa, eu pensei, vou perguntar para ele o seguinte, o juro parou de cair, isso já muda. Só que agora o que se fala é que o juro vai subir. É rápida ainda essa transição. Vamos dizer que seja isso e que o juro no Brasil não só não caia mais, como volte a subir. Teria um impacto grande na carteira atual? Muito pouco, tá? Porque, primeiro, quando a gente fala de FIIs, o que é mais importante? É ter ativos que paguem boas rendas. E os fundos com juros altos ou juros baixos conseguem fazer isso. Então, o ponto é, o rendimento é pago todo mês sem alteração com juros altos ou baixos. No caso, fundo de papel, sim tem um impacto quando o fundo é CDI+, que no final replica os juros, mas fundo de tijolos com boas alocações, isso muda muito pouco. O que impacta é a cotação do fundo a mercado. Então, isso sim sofre impacto. Os juros altos tendem os fundos a sofrer um pouco mais de cotação a mercado, mas o mais importante quando a gente fala de renda, varia muito pouco. Sim. Então, um ponto interessante, estamos num relatório faz um pouco mais de 2 meses que eu falo um pouco sobre isso. Chamado raio-x do mercado de FIIs. Eu falo sobre o vice-investidor, né, do banco, especialmente. Uma vez que o investidor coloca dinheiro em fundo imobiliário, ele perdeu dinheiro na bolsa, aquele fundo, o que fazer? Se o fundo tem bons ativos, com bons inquilinos, e comprou aquele fundo no preço justo, e tem uma boa gestora, é manter. Porque o fundo vai conseguir pagar renda, e quando os juros estiverem em queda ou baixa, aquela cota tende a voltar no mercado de bolsa. Sim. Então, o ponto o que não muda é aquilo que o fundo paga de renda mensal. Então, isso se mantém. O ponto que pode alterar, sim, é aquilo que o fundo negocia em bolsa. Até por isso você falou também, se subir demais, tem que acabar vendendo. Porque
o que é perene, o que não muda? Você acabou de falar, é o dinheiro que entra todo mês. Esse é um lucro que empilha. Se eu carregar um fundo por anos, eu nunca vou devolver dividendo, eu só vou receber mais dividendo. Então esse é um lucro de verdade realizado, isento de imposto de renda, que está lá na conta da corretora. Se o fundo subiu, isso é uma condição efêmera. A cotação vai subir de novo, vai cair, vai subir, vai cair. Então, o fato dele ter desvalorizado, se não mudou o fundamento, não deveria mudar a alocação do investidor, não te faz mudar a recomendação da carteira. O que eu diria é, uma vez que o investidor colocou, sei lá, 100 mil em um fundo, hoje esse fundo vale na bolsa 95 mil, comprar mais. É isso que eu recomendo, que no final o fundo que tem fundamento consegue manter uma renda estável, né, sem alteração de forma significativa. Uma vez que os juros está em queda ou está baixo, aquele fundo tem ganho de capital, vai se valorizar e a cota vai valer um pouco mais cara. Agora, a gente está falando de um evento sistêmico, então não aconteceu nada com o portfólio do fundo, a taxa de juros subiu, ou a expectativa das pessoas é que o juro vai subir, e as cotas desvalorizaram. Justifica eu vender com prejuízo para comprar um outro fundo que caiu mais? Depende, tem que analisar se aquele fundo que caiu mais pagará uma renda ou terá um ganho de capital que, primeiro, recompensa o prejuízo e que depois, no final, né, te dê um retorno maior. Então, tem que fazer conta. Então, a lógica de vender quando ele subiu demais não é exatamente a mesma coisa quando ele cai demais. Porque quando ele subiu, você assume que eu estou vendendo com lucro. E aí eu vou conseguir comprar um outro fundo que não subiu tanto, então pelo menos, vamos dizer assim, mesmo número de cotas ou até mais cotas do que eu tinha do outro fundo. Agora na queda é diferente. Eu posso acabar com esse prejuízo, eu compro menos cotas e não vale tanto a pena assim essa troca. E também um ponto interessante, tá? Pegando essa parte do prejuízo. A gente recebe muita frequência do investidor do banco, né? Questionamento, tem um fundo muito barato na bolsa, tá com usar de 30%, 40%. É importante entender o porquê. Tem fundo ok que negocia com deságio há anos. E vai continuar. Porque tem um portfólio complexo, uma liquidez pequena. Então, entendeu por que aquele fundo caiu? O mercado no final precifica por conta de algumas razões, né? Portfólio, gestão e outras questões importantes de ser analisadas. Mas nem sempre o fundo mais barato é o melhor. E é o que você falou, tem fundo que tá barato, vai ser barato a vida inteira. E não olhar, tá? Tem fundos que negociam com preço justo, que eu recomendo mais que o fundo tá muito barato. Sim. Porque no final tem coisas que estão... No mercado tem coisa muito boa, que vale a pena realmente comprar e encher a mão. E tem coisas ruins que esquece. Vamos fazer uma brincadeira com carros e com a piada da Faria Lima, que é o Maré Turbo. Maré Turbo é barato, vai ser barato a vida inteira. Vai ficar mais barato à medida que os anos passam. Por quê? Porque o carro já mostrou que é uma porcaria. Ele é bonito por fora. E vai dar problema, vai dar dor de cabeça e tal. Isso não vai mudar. Não adianta falar, está ficando muito barato o Maré Turbo, então vou comprar um Maré Turbo. Não vai ficar mais barato ainda ao longo dos anos, né? Como fundo imobiliário pode acontecer isso também. Mesma coisa. A ideia é sempre colocar recursos em bons fundos. Tem muita coisa boa no mercado, que a gente gosta no dia a dia. E aí eu vou tocar num assunto que eu sei que te pega como analista. Você vai lá, faz esse trabalho o dia inteiro, tal, olha, vê o que tá barato, vai ficar mais barato e não recomenda. É isso. Não tá na sua carteira, não tem menção a ele na sua carteira. Aí vai lá e acontece um problema que você sabia que ia acontecer. O fundo desaba na bolsa, seu telefone começa a tocar para perguntar do quê? Do fundo que você não recomendou comprar, não é isso? E é muito comum, tá? Tem até alguns casos, né? Eu converso com o cliente mais alta renda do banco, né? Que eu atendo ali em chat ou presencialmente com o banqueiro ou o assessor. E é muito comum que ele perguntar, o fundo tá muito barato, o fundo tá muito... Eu falei, olha, tá por tal motivo. Normalmente eu sou ouvido, mas tem alguns casos que a gente torce o nariz, se liga e vai e compra. Mas decisão dele. Mas aí depois ele vê que no final tem coisas que não vale a pena, né, se arriscar. A preocupação sempre é proteger patrimônio, né? Patrimônio que vale 100 tem que valer 100 daqui a um ano. Ele pode valer talvez 98, 95, com uma bolsa muito descontada e questões macros mais complexas, mas jamais perder patrimônio. É melhor seu 100 valer daqui a um ano 100 e você ganhar renda de 10 mil, que se acumula, do que você comprar esse negócio que vale 100 hoje, talvez valer 102 daqui a um mês, vai valer 90 daqui a um ano. Uma coisa é flutuar o patrimônio, porque é normal a cota negociada em bolsa. Outra coisa é perder patrimônio. Isso não. Então é acontecer algo num fundo que é irrecuperável.
Não adianta. Não é só que o juro subiu e a cota caiu. Não, aconteceu algo no ativo, no fundo, no patrimônio do fundo que quem comprou perdeu dinheiro. Isso é irrecuperável. Exatamente. A gente olha muito no dia a dia, né? Nosso papel como analista, né? O grupo que trabalham comigo é olhar cada ativo do fundo, o inquilino, quando é tijolo, quando é papel um pouco mais complexo, o devedor, as garantias por trás. Teve até alguns casos interessantes de alguns fundos que tiveram questões com os devedores, né? Mas tinham garantia, executou e recebeu o recurso de volta. Sim. Então a gente olha isso no dia a dia. Que no final, sempre o mais importante é patrimônio que vale 100, vale 100. Isso aí. E é tão óbvio e é tão difícil das pessoas entenderem isso. O primeiro objetivo de todo mundo que quer investir é proteger o patrimônio. Não é ganhar mais, é proteger o patrimônio. Exatamente. E eu falo que é óbvio porque todo mundo que começa a ler um pouco sobre investimento descobre que tem o tal do Warren Buffett. E que a primeira regra dele qual é? Nunca perca dinheiro. Parece que entra uma frase assim, nunca perca dinheiro, e que é processada assim, ganhe mais do que os outros. Exatamente. Né? A regra é não perder patrimônio. Multiplicar vem depois. Intuitivamente, o que as pessoas querem é o que eu vou ganhar mais? Onde eu vou ganhar mais? E é um ponto interessante, né? Eu também recebo muita frequência a pergunta de eu quero fundos que paguem o yield acima de 1% ao mês. É muito frequente receber isso. Acho que virou como se fosse uma martela, né? 1%, 1%, 1%. Uma carteira ideal de FIIs, tá? Deverá ter uma renda mensal passiva entre 0,9% e 0,8%, 9% ao mês, sem dor de cabeça. Uhum. A carteira ideal de FIIs vai caminhar por esse rendimento. Fundos que pagam acima de 1%, tem alguns casos, por questões de carteira um pouco mais arriscada, mas a gente está confortável ainda de receber, mas raramente acima de 1%. Tá? Isso é o ideal, que é acima de muitas coisas que o mercado hoje entregaria de retorno. Que é um bom yield mensal, lembrando que eu pago importante em relação a isso. Né? Para ficar claro para você que está assistindo, vou falar aqui, o Flávio vai me dizer se concorda ou não. Quando ele fala a carteira ideal, ela fica entre 0,8, 0,9 e tal, por que isso? Por que escolher ganhar menos? Por causa da proteção do patrimônio. Então, essa carteira que ele está falando que não vai dar dor de cabeça, o patrimônio vai flutuar. E de vez em quando você vai olhar e vai falar, meu patrimônio desvalorizou. Depois você vai olhar, passado 6, meu patrimônio valorizou e tal. Não vai acontecer com isso, salvo raras exceções, aquela perda irrecuperável que a gente acabou de falar 2 minutos atrás. Agora, você quer o fundo, o high yield, o que rende 1,2, 1,3, é questão de tempo, e ninguém sabe quando, de acontecer uma perda patrimonial irrecuperável. É questão de tempo. E aí não vai ser um analista profissional que vai falar para você fazer isso com o seu dinheiro. É até interessante, né? A gente, quando olha para fundos high yield, a gente tem um pouco de aversão. Porque tem a questão, sim, do risco, como você comentou. São fundos que hoje viram mais especulação do que, de fato, fundamento. A gente gosta de coisa muito óbvia, que o investidor ele vai olhar aquele fundo de CRI, vai saber onde está o ativo financiado com a garantia daquele CRI. É muito óbvio. Olhar a renda urbana, vai poder olhar no relatório do fundo onde está o imóvel e ir lá no imóvel. Assim, então, 0,9 por mês, mensal, estimado, são coisas óbvias que volta a falar mais uma vez. O patrimônio vai se manter pouco inalterável ao longo do tempo. Sim. E no acúmulo, você vai ganhar dinheiro. Falando de outros setores, e, por exemplo, no tijolo, na sua carteira é predominantemente logística, né? Uhum. Ela é um setor que vem embalado e continua, para você, é um setor relevante ainda no tijolo. A gente gosta pra caramba, tá? Fosse olhar hoje o segmento que a gente gosta do tijolo, seria logístico, renda urbana e shopping center. Porque o primeiro, o preferido é o segmento logístico. Em termos de hoje ocupação, os imóveis estão basicamente 100% ocupados, tá? Quando a gente olha para a vacância em São Paulo, principalmente, ela é muito baixa. E os fundos conseguiram montar portfólios com excelentes ativos, a grande maioria deles, bons inquilinos, que é um ponto importante, e locação de longo prazo. Então, a renda tenderá a variar muito pouco nos próximos anos que esses bons fundos imobiliários. Uhum. Então, se fosse olhar para tijolo hoje, eu olharia mais para galpões logísticos. E os preços deles em bolsa não estão caros? Não estão caros. Em sua maioria. Tem hoje fundos que conseguiram reavaliar patrimônio com ganho de capital, tá? Ganho patrimonial, e negociam com desconto. Então, tem casos interessantíssimos que a gente gosta no dia a dia, que são bons fundos, que voltam a falar com bons ativos,
bons inquilinos e locações de longo prazo, que deverão, né, uma vez que a bolsa caminhe para alta, né, os juros caindo, deverão esses fundos manter ganhos de capital. E hoje pagam bons yields. E shoppings, a gente já falou bastante de renda urbana, e você falou logística, shopping e renda urbana. Shopping, por que te brilha o olho? Porque você tem hoje, né, quando eu olho para shopping, eu segrego um pouco os tipos de fundos de shoppings, tá? Você tem hoje os shoppings com portfólio mais público médio e alta renda, que é onde a gente gosta de estar locado, que no final você tem um público que é mais resiliente em cenários adversos da economia do país. Então, o shopping tem um público mais médio e baixa renda, onde ficaria um pouco mais, digamos que, cauteloso na alocação. Onde gosta alocado, shoppings com público BA. E tem coisa muito boa e com bom preço. Interessante que esses fundos conseguiram nos últimos anos reavaliar patrimônio para cima. Patrimônio sobe e a cota acompanha. Então, para esses shoppings que eu iria hoje. E a questão do... Te perguntei, o que pode dar errado na renda urbana? Você falou que compra caro. Shopping teve uma onda recente de muitas compras. Né? O mercado o juro caiu, possibilitou emissões e tal. Vários fundos de shopping emitiram e compraram pra caramba. É algo que te preocupa quando sai um fato relevante? Fundo tal comprou shopping tal, um portfólio de a que preço? A que preço? Me preocupa bastante, tá? Quando a gente olha para hoje, operações que os shoppers fizeram nos últimos meses, fizeram boas compras na média, tá? Compraram portfólios ativos conversados com o portfólio desses fundos, mas algumas foram um pouco mais caras que o ideal. Eu acho que o gestor de FII ele é bastante otimista com algumas coisas que eles fazem, né? Sim. Mas no final tem a questão de tocar aquele shopping e gerar uma operação importante no portfólio do fundo. Mas na média foram boas compras que fizeram. Né? Em termos de cap, alguns um pouco mais apertados, mas na média foram boas compras que os fundos fizeram. Então, vamos lá, falar do cap rate, que é a rentabilidade, como se fosse o yield do seu fundo imobiliário. Então, quando alguém compra um imóvel para renda, ele vai pegar lá a renda que ele espera ganhar em um ano, dividir pelo valor que ele pagou pelo imóvel, e vai dar o tal da taxa de capitalização, cap rate. 7, 8, 9, 10% ao ano. Nos shoppings tem saído negócio entre 8% e 9%. 7,5% e 9%. 7,5% e 9%. Diferente da renda urbana, aquele é o imóvel final daquele terreno. Ele é grande e caro demais para falar, vou derrubar e subir um prédio aqui. Não, aquele é o imóvel final. Então, o ganho de capital de uma compra a 7,5%, 8% de cap, não é de se esperar que aquilo vai valorizar demais ao longo do tempo, né? O ponto do shopper é sempre entender qual que é o potencial daquele ativo no médio e longo prazo. Você vai ter o gestor, uma vez que ele assuma aquele ativo que entrou no portfólio, vai conseguir aumentar as vendas, né? Trazer mais e melhores locações e aquele ativo rodar melhor que ele rodava no passado. Tem alguns gestores que conseguiram fazer um bom trabalho nos ativos que eles compraram recentemente. Então, você vê alguns casos interessantes. Eu tinha um shopping que tinha um NOI de X, e esse NOI aumentou em 20% ao longo dos últimos 2 anos. Então, o ponto o ativo ele é bom no portfólio do fundo, vai conseguir crescer, venda, que no final vai gerar para o investidor mais rendimento. E o gestor ele vai conseguir, então, pegar aquele shopping que às vezes... Outra coisa, né? Falei que foram muitas compras, e muitas das vendas foram de grandes companhias de shoppings. E aí tem o investidor que torce o nariz e fala, o cara tá vendendo, a grande empresa de shopping tá vendendo, porque o shopping lá não é essas coisas. Como eu já... Nem sempre. Assim, vai lembrar que as empresas que venderam ativos nos últimos 12 meses eram ativos que para a empresa não era core. Porque para a empresa era da fila do pão, o pão mais feio. Mas para o fundo que tem ali um outro time, um outro olhar, ele pode transformar aquele shopping. Então, sempre olhar o potencial que tem aquele ativo na mão de um bom gestor de fundo imobiliário. E é aí que está o possível ganho, né? Exatamente. Pegar um shopping que estava meio largadinho no portfólio lá da outra empresa, mas que o shopping tem potencial, não está recebendo a devida atenção, justamente porque é um dos menores, coisa assim. Pega uma equipe dedicada lá e fala, vamos... É uma reforma na fachada, pensar uma coisinha diferente, de repente o shopping ganha outra vida. Exatamente. A gente sempre visita ativos também no dia a dia, então a gente, quando vai para um shopping A, B, entender, poxa, aquele corredor que estava morto, porque ninguém olhava para aquele shopping, para aquele corredor, senão o corredor do shopping. Então tem gestor que consegue fazer um bom trabalho nesse sentido. Sim. Então, comprar aquele shopping que para a empresa não é muito bom, né, que não é core, e transformar. Trazer uma outra fachada, trocar, trazer serviços para aquele shopping que até então não tinha, trazer restaurantes, que é onde de fato consegue atrair o outro público aquele shopping e mudar aquela cara que ninguém dava para ele.
O Flávio Pires é arroz de festa. Segue ele no LinkedIn. Se o gestor convida para visitar imóvel, ele vai. Ele vai. Ele sabe que vai ter um pãozinho de queijo lá, ele vai não. Brincadeira, ele vai porque é assim que se aprende. Ele é um cara do mercado financeiro. Assim como eu nasci no mercado financeiro. Como é que a gente começa a entender minimamente de imóvel? Eu não me meteria a fazer gestão de um fundo imobiliário. Mas eu já aprendi um pouco sobre imóvel. Fazendo esse tipo de visita, tendo essas conversas com gestores. Aí a gente esteve junto numa visita ao shopping Vila Lobos. Exatamente. E aí o gestor mostrou pra gente, a gente quebrou uma escada aqui e pôs ela ali. A gente podia passar a vida inteira frequentando aquele shopping, a gente não ia nem perceber que a escada estava atrapalhando o shopping. A hora que ele mostra que tirou daqui e pôs ali, a gente fala, caramba, mudou tudo. Mudou tudo. Não é? A fachada do shopping que né, estava cansada, como o mercado fala, foi repaginada, dá para o shopping um outro olhar. Então são pequenas coisinhas que quem está no dia a dia faz, como isso eu fiz, que muda o olhar do shopping. No final traz mais público mais qualificado e que aumenta a venda no final rendimento. Então, voltando à minha pergunta original sobre o mercado de shopping. A compra não é aquela compra maravilhosa, barata, o ativo é aquele, ele não vai mudar, né? O terreno tem o seu destino final. O ganho está em melhorar a receita do shopping com essas pequenas intervenções, e aí à medida que o shopping começar a gerar mais receita, naturalmente o preço dele sobe. O cap pode até ficar estável, mas tudo valorizou ali. Né? Exatamente, gera mais resultado, no final aproveitou mais rendimento. Tá? É interessante o shopping center ainda, né? Como é que a gente vê o shopping se transformando nos últimos anos, tá? Pós-pandemia. Cada vez mais se torna um ativo de serviços, algo bem interessante. Tem alguns shoppings aqui em São Paulo, especialmente, que não tinha restaurante, hoje tem. E é onde você vai jantar com a família no sábado à noite. Sim. Onde vai ter uma reunião de negócio. Então, o shopping se transformando para atender um público diferente daquilo que era o pré-pandemia. Então, o shopping ainda é importante para o mercado difícil. Eu arrisco a dizer que hoje em dia eu vou mais ao shopping do que antes. Justamente porque ele me resolve mais coisas do que antes. Exatamente. Por causa dos serviços. E principalmente almoçar. E antigamente almoçar no shopping era sinônimo de comer mal. De ir na praça de alimentação comer porcaria. Agora não. Tem vários bons restaurantes e eu vou comer massa, vou comer carne, né? E com isso eu tenho frequentado mais o shopping do que frequentava antes. Com certeza. Falando muito de tijolo e papel. Papel é aquele segmento que o juro sobe, o juro cai, tanto faz, né? Em tese. Porque juro mais para cima, inflação mais para cima, significa que do outro lado tem alguém com mais dificuldade de pagar, né? O que te chama a atenção no mercado de papel? O que você tem como critério de análise? E se o juro subir, preocupa um pouco ou não? O que chama a atenção, tá, nesse segmento, nesse setor, né? Que é um setor grande do mercado difícil. Cada vez mais os fundos de papel serão os bancos do mercado imobiliário. Sim. Isso é algo já que a gente entende como dado, né? Eu estou num banco, a gente conhece a operação do banco, como que funciona, e hoje as empresas buscam os fundos de papel como uma alternativa de funding. Sim. Desde comprar um imóvel e precisa de um funding para isso, ou uma operação um pouco mais complexa. Os fundos conseguem atender isso. O mercado vai crescer nesse sentido. Em relação aos juros altos, impacta pouco esse segmento. Caso beneficia fundos de papel indexados ao CDI, que no final vão replicar os juros naqueles títulos indexados ao tal, e fundo de papel indexado ao IPCA tem o impacto da inflação. Mas com juros altos, vejo pouco impacto no mercado difícil. Pelo contrário, no caso, os fundos indexados ao CDI serão para captar mais recursos, fazer mais alocação no indexador. Capta mais. Exatamente. O banco fecha mais a torneira dele, o fundo imobiliário consegue captar mais. Porque quando você fala o fundo imobiliário vai passar a ser o banco desse mercado, eu costumo entender o seguinte: os fundos estruturados, em geral, o fundo imobiliário, o FIAGRO, até o FINFRA, ele vai aonde o banco não quer ir, ou aonde o banco quer ir, mas não no prazo que o fundo imobiliário entrega. Então, você tem um projeto e quer financiamento, o banco fala, até te empresto, por 4 anos. Chega um fundo imobiliário e fala, eu faço 7 anos de financiamento. Ou te empresta, mas eu consigo desembolsar daqui a 3 meses. Isso. Ele fala, tudo bem, vamos desenhar junto aqui, você me paga do jeito que... Exatamente. Né? E aí, esse dinamismo faz com que o fundo imobiliário... Antes era assim, só chegava onde o banco não queria. Agora chega onde o banco também quer, mas com outras condições que aí o banco fala, não, para mim é personalizado demais. Exatamente. E a minha carteira ela é mais quadradinha aqui, mais tabulada, né?
Então, o fundo imobiliário não tem resgate, então ele só vai crescendo, só vai crescendo, só vai crescendo. E aí a gente passa hoje por obras e na plaquinha não está mais o financiamento Banco Bradesco. Tá, vai estar sempre, Banco Bradesco, Santander e tal, mas também tem o fundo imobiliário A, o fundo imobiliário B e tal, isso já está acontecendo. Exatamente. E o mais bacana é que a gente consegue ver no dia a dia, principalmente aqui em São Paulo, que algumas operações importantes do mercado, que quem faz é fundo imobiliário, né? E financiando grandes empresas do mercado. Sim. A gente vê desde Cirela, Brookfield, JHSF, MRV, que hoje busca nos FIIs crédito. Não só nos bancos, mas também nos FIIs crédito. No final, volto a falar, tenderá a ser cada vez mais frequente isso. Parcerias que tendem a crescer ainda mais. E aí o fundo de crédito, de tempo em tempo, ele vai ter problema de crédito. Uhum. Isso é normal, tá? Isso é normal. Você acompanha na imprensa, não sai uma notícia assim, Banco Santander teve problema de crédito, Banco Itaú teve problema de crédito. A notícia não é essa. O número de inadimplência do banco aumentou ou diminuiu, porque zero inadimplência não existe. Uhum. Então, com o fundo imobiliário também não tem que ter zero inadimplência. O que preocupa em relação à inadimplência? Qual é o calote que preocupa? É uma onda de calote que nunca aconteceu, mas o que te preocuparia em relação a crédito em fundo de papel? Quando o gestor não tem mecanismos de garantias para que o devedor pague o fundo. Exemplo, o fundo financiou a aquisição de um player do setor hoteleiro. E no final, aquele financiamento teve como garantia o hotel. Uhum. Se o devedor não pagar as obrigações daquele CRI, que é amortização e juros, o fundo vai e executa a garantia. Assim, a garantia que valia do patrimônio do financiamento X, eu vou lá e executo, aquele devedor pede o ativo. Então, quando tem garantia que cobre aquele cara, o força ele a pagar o fundo é ruim. Então, vimos alguns casos interessantes que os fundos tiveram questões com os devedores, executou a garantia e tomou aquele imóvel. Uhum. O fundo não tem aquele caixa imediato, mas o imóvel está lá. E que para o fundo é importante. Então, o que vale sempre é fundos bons, com bons projetos financiados, com boas garantias. Garantia é sempre importante, que força aquele devedor a cumprir a obrigação dele, Sim. E se não cumprir, o dinheiro está de volta, via garantia. E aí, então, o tamanho do fundo em relação a essa tomada de decisão é importante também. Quer dizer, o fundo que tem a maioria do CRI ou 100% do CRI e não está de carona. Então, no final, quando o fundo tem o CRI 100% ou a maioria dele, eu não tenho que chamar uma assembleia para aprovar um tema muito simples ou um pouco mais complexo. Então, o CRI ele é meu, né? Aquela garantia é minha, se eu não pagar, eu executo ela. Simples assim. Vai chegar no ponto que não vai ser mais uma conversa, vai ser uma execução judicial. E aí, se não pagou, assim, acabou aqui, ó. Ou a data é tal, não pagou, executou a garantia, acabou o problema. Acabou. Então é um mercado grande, cada vez mais diversificado, pulverizado. Te dá mais trabalho analisar ou menos trabalho do que um fundo de tijolo, por exemplo? Mais trabalhoso, que no final a gente tem que entender, né, quem é entender primeiro o que está financiando o projeto, né, se é uma compra, se é uma construção, se é uma outra coisa. Entender o devedor, se ele tem um bom rating de crédito e por trás as garantias. Então, um pouco mais trabalhoso. Mas no final, aquele negócio. O fundo ele compra e mantém. Uhum. Então, muda muito pouco a carteira de um fundo bom ao longo do Sim. tempo. Muda muito pouco. Tem fundos que têm a mesma carteira, né, ela só cresce, vai trazendo outras coisas, mas muda muito pouco ao longo do tempo. Isso é algo bom. Me ajuda no dia a dia. Emissões. E a gente, com emissões, tem visto também aquela emissão que está ajudando o mercado de fundo de tijolo a não ficar mais dependendo do cenário macro, da taxa de juros, que é um fundo emite para comprar todos os ativos do outro, emite a valor patrimonial, compra o outro patrimonial. Até o exemplo que a gente falou aqui do hedge fund do BTG com BCFF, embora sejam fundos de valores imobiliários, RBVA com RBED, que foi aprovado recentemente, e vários outros que já aconteceram. Então isso também está levando a um movimento de consolidação desse mercado, formando os megafundos. Como que você vê isso? É bom fundos maiores, cada vez maiores? Enfim, o que você está enxergando a respeito disso? Indo para a emissão via dinheiro novo, que é interessante, antes de chegar nessa parte de incorporações, que é interessante observar, né? O mercado de FIIs conseguiu captar ao longo deste ano, primeiro semestre do ano, 25 bilhões de reais. É dinheiro pra caramba. É dinheiro pra caramba.
Quando a gente começou o ano, a gente fez uma conta que nós chamávamos que o mercado poderia captar neste ano, nossas contas lá atrás, em janeiro, entre 30 e 40 bi, depois revisamos em abril para 35 e 45 bi, tá? Nossas contas ainda é essa, tá bom? E já tá chegando nos 30. Tá chegando nos 35, dos 30 bi, foi 25 até o mês de julho. Mais dinheiro é mais compras de ativos, portfólios crescendo, deveria ser com coisas boas, e o mercado mais líquido. Isso é importante no mercado difícil. Tá? Então, o mercado está indo muito bem nessa linha de crescimento via dinheiro novo. Quando a gente fala de consolidação, que é fundos grandes trazendo fundos pequenos, é deixar aquele fundo pequeno que não tem upside morrer, né? Que ele sai daquela dificuldade de não cresce patrimônio, o mandato é muito antigo, e traz para as coisas boas, como o caso do RBVA com a RBED, como o caso do BTG trazendo o BCFF, é o quê? Esses fundos novos vindo com uma cara diferente, também é algo mercado positivo, que no final você tem grandes fundos com mais liquidez e mais upside. Então vejo como algo positivo os fundos crescendo, tanto via dinheiro novo, né, com os follow-ons que reforçam o caixa, como também via corporações, que o mercado está vendo, e cada vez verá mais nos próximos meses e anos, né? Sim. E aí, como essa indústria ela não tem o saque, nos outros tipos de fundo, tem um monte de fundo que nasce e depois desaparece do mercado, ninguém nunca fica sabendo. Fundo imobiliário não, ele vai viver a vida inteira, exceto se alguém for lá e liquidar o fundo. E essas consolidações acabam levando a essa atualização também, né? Um fundo vai lá, consolida o outro, vai crescendo, ganhando liquidez e na minha opinião, tende a melhorar para todo mundo. E é algo bom. No final, até comparando, a gente ia falar pouco aqui dos fundos americanos, dos REITs, lá são plataformas gigantescas, fundos de empresas, né? Sim. Gigantescas. Que ainda assim, de vez em quando, você vai lá e compra outra. Que no final um portfólio grande faz com que você consiga fazer mais operações internamente, que não impacta aquela receita recorrente do fundo. Gera mais liquidez, que é um ponto importante. Hoje o mercado é difícil poder crescer. Ele precisa de liquidez para que outros players entrem, além da pessoa física. Não para todo mundo. Acho que a liquidez do mercado é importante. E será feita boa parte de incorporações entre fundos. Internamente, a liquidez é importante para o fundo. Eu sei que você está falando de quanto a cota negocia na bolsa. Agora, um fundo que tem um portfólio cada vez maior, ele também começa a poder fazer compras, vendas ali internamente do portfólio sem mexer muito no perfil da carteira e tudo mais. Então, esses megafundos, eles vão ficar cada vez mega mesmo. É bom. Até como caso interessante, né? Nem ia falar de fundo específico, mas pegar como exemplo o HGLG, que anunciou na última semana, né? Que está fazendo uma operação de construir um build-to-suit em Salvador, na Bahia, na região, para o Mercado Livre, né? Que vai ser basicamente construir esse ativo dentro do fundo, com um yield on cost de 10%. Então o fundo consegue, nesse grande portfólio, fazer além de compra e venda, construção de ativos. Que é um outro ganho que o fundo tem, dado o tamanho dele. Então, no final, fundos grandes ficam fazendo coisas bacanas como essa. E fica, né, a operação grande vai ficar pequenininho lá dentro e vai dando mais dinamismo. Já que você falou disso em construção, renda mínima garantida é um mal necessário, renda mínima garantida? Como que você analisa? É um mal necessário, que no final o fundo, né, vou pegar mais alguns nomes, né, o caso do VILG 11, que comprou um pouco mais de 1 ano e meio atrás um ativo na Castelo 57, estivemos lá, nesse ativo, comprou um ativo muito bom, bem localizado, que não estava alocado e teve que, né, ter renda mínima garantida durante X tempo. O fundo conseguiu ocupar sempre da área, também na última semana, e está lá na renda mínima garantida. Então, o fundo pode fazer boas compras sem ter a restrição de um D1, é importante. Então, porque essa regra... Só que tem que observar sempre poxa, beleza, eu comprei aquele ativo, tem a renda mínima por 12 ou 24 meses. E se sustenta até o fundo conseguir ocupar aquela área? Então, a renda mínima garantida é uma perna que o fundo usa para poder, de fato, aquela operação andar. Mas... Tem um exemplo mais ou menos recente que foi do RBR Properties. Teve a renda mínima garantida lá do edifício River One. A renda acabou e a ocupação está chegando agora. Exatamente. Né? Então, o gestor, por mais cuidadoso que seja, ele faz uma projeção de mercado que pode não se realizar, né? E aí, então, se tiver uma diferença entre a renda mínima e, de fato, tirar a rodinha da renda mínima, se a bicicleta cair, vai demorar mais um pouco para ter o retorno que se esperava ali.
Bom exemplo, né? A renda mínima é uma rodinha que ele vai usar para poder chegar até o local dele. Isso. Só que tem que chegar. Se não chegar, a bicicleta cai, vai se machucar até ele voltar, né, a andar e chegar no local, vai demorar um pouco mais. E aí é o que você tinha falado antes, né? A vacância, ele é um problema sanável se o ativo for bom. Uhum. Então, demorou muito mais do que esperado e tal, só que agora o imóvel está lá com 75% alugado. Né? Então, é um problema que daqui a pouco vai ter gente que chega no mercado, vê esse fundo, nem sabe que teve essa história toda da vacância e vai ter outras impressões ali, né? Tinha uma outra coisa que estava na minha cabeça para te perguntar. Você está falando muito de liquidez e a gente está vendo outros mercados chegando, por exemplo, o mercado de FIAGRO, o mercado de FIINFRA. Já é algo para eu acender uma lanterna, assim? Porque o investidor ele olha e acha que é tudo igual. Uhum. Só que a gente está falando de 30 anos de fundo imobiliário. E se não tem a mesma liquidez, já deveria pensar 2 vezes antes de simplesmente falar, vou comprar porque é tudo igual. Sim, liquidez sempre é importante. No final, é comprar aquele ativo com base naquilo que tem de fundamento do que de fato o preço. Porque muitas vezes o fundo ele perde valor por ter uma liquidez pequena. Aquele fundo negocia na bolsa 100 mil e o investidor vendeu que quis sair 50 mil e derruba o preço daquele fundo, ele fica barato de forma artificial do que de fato seria o normal com a liquidez dele. O mercado vai ver cada vez mais coisas diferentes chegar. Tem os FIAGROS, que é algo, né, recente, né, olhando para o mercado de fundos como um comparativo, e FIIs. Tem o Fundif, também é algo interessante, mas ainda falta liquidez, tá? A gente vai ver coisas boas acontecer, né, em outros segmentos, ou também chegar, mas sempre com ponto a liquidez. Isso aqui outros entram e outros surfam, isso. Precisa ter pressa, né? Tem que ter pressa. Tem um fundo bom, com renda bacana e com boa liquidez. De certa forma, isso vale para fundo imobiliário também? Aparece uma gestora nova ou um fundo novo de uma gestora consolidada. Não precisa ter pressa para entrar naquilo, né? Exatamente. Tem coisa hoje muito boa, descontada, pagando um bom rendimento. Né? É aquele negócio. Entre comprar um imóvel na planta, que você vai ver como vai ser entregue, se você vai ver, vai conseguir locar, compra um que tá lá. Um pouco mais antigo, mas é bom, tá ocupado, tá pagando boa renda. Sim. Mas que o da planta é mais atrativo, aparentemente, tem coisa boa rodando muito bem. A chance de ganhar é maior porque tá lá na planilha ainda, exatamente, né? Com linda Excel, né? Com linda... Não precisa. Agora, pra gente encerrar, uma pergunta assim, nada pessoal. Comprar fundo imobiliário ou comprar casa para reformar? O que você prefere? Fundo imobiliário. Fundo, tá falando por Arthur agora, posso falar isso. Eu comprei uma casa para reformar, para morar, para nunca mais. Assim, assim, teve um custo tão grande de tempo, emocional, que não tem por que fazer. Assim, hoje em dia, é algo interessante, né? A gente coloca no papel mesmo, né? O ganho que nós teremos, não só financeiro, mas de tempo e emocional também. Sim. Melhor fundo imobiliário, né? Melhor. Pega uma boa carteira recomendada. Você conhece alguma para indicar? Não? A nossa, então, Santander. Pega uma boa carteira recomendada, investe em fundo imobiliário, a renda vai cair todo mês, você não vai ter dor de cabeça com o imóvel de jeito nenhum, né? Boa. Grande Flávio, obrigado. Mais um grande papo, uma aula aqui, viu? A gente precisa combinar isso mais vezes lá. Boa, obrigado a você pelo convite. E todo cliente do banco que queira colocar GNFI, só procurar um gerente de investimento ou assessor do banco também de investimento e pode ter acesso via nossos times internos. E a carteira para ter acesso? Sempre no home broker da corretora do Santander. Lá está disponível de forma integral. Como também no meu LinkedIn, né? Caso alguém queira acessar, né? Flávio Pires. Tudo que eu publico no banco também publica na carteira oficial. Legal. No meu LinkedIn. Muito bom. Obrigado, cara. Sucesso e até uma próxima. Até uma próxima. Gostou, né? Baita papo, baita aula. Eu te espero na próxima semana para mais uma boa conversa aqui no Clube FII Entrevista. Até lá, grande abraço para você.